Paz seja convosco. Vamos a Deus por mais este dia na presença do Senhor. Você não tem a mínima noção de como é difícil estar aqui hoje. Mas nós temos que dar continuidade à obra do Senhor, louvando o nome dEle em toda e qualquer situação. Hoje pela manhã eu compartilhei com vocês, não sei se vocês chegaram a abrir, um amigo meu descobriu uma função da inteligência artificial que eu achei bem interessante, em que ele pega o texto que você tem, qualquer texto, e ali ele cria um diálogo entre duas pessoas. E aí eu peguei a parte da ansiedade que nós tratamos 2 domingos atrás, joguei, recortei essa parte, coloquei lá em PDF, e ele gerou um diálogo entre duas pessoas. Eu não tinha percebido que eu tinha feito ontem, tinha dado em português do Brasil, hoje fez em português de Portugal. Mas é interessante a ferramenta em que ela pega todo o texto que está aqui e ele coloca num diálogo. Depois, se você tiver curiosidade, abre e dê uma ouvida. É interessante até para você se situar naquilo que foi falado. Eu vou começar a fazer isso com uma certa frequência, porque é muito simples, dá para fazer um por dia sem pagar. Então, tá lá, depois você dá uma olhada e me faça algum tipo de observação. Interessante esse tema da ansiedade, porque a ansiedade ela é algo que é real. A Bíblia ela fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então nós temos a condição realmente da ansiedade. E a gente tem visto nos últimos anos ondas em que as pessoas elas tentam de alguma maneira trazerem novas ondas para que as pessoas elas tirem o foco da cruz, o foco da palavra, o foco daquilo que realmente alimenta, aquilo que faz toda a diferença nas nossas vidas. E eu sou convertido desde o ano 2000, então eu tenho aí 25 anos de convertido aproximadamente, e eu tenho visto algumas ondas que passam não só na igreja, mas também que passam dentro da nossa sociedade. Já vi a onda da espiritualidade através de manifestações sobrenaturais, em que aparece o dente de ouro, e as pessoas elas começam a criar uma série de coisas espirituais, entendeu? Vira e mexe, o Nicolas ele brinca, né? Fala terra, tal. São movimentos que as pessoas criam, entendeu? E o foco principal é você conseguir um atalho, ou conseguir alguma forma de você espiritualizar algo, entendeu? Ou trazer algum tipo de conforto. Vi o contexto da batalha espiritual também, que eu fui ativo nessa área, em que você nominava as suas dificuldades a demônios. Então eu tiro a responsabilidade da pessoa e falo, foi o demônio que fez isso. Nós temos aí a figura do nosso querido Rafael lá, e uma das coisas que as pessoas levantam não, o demônio foi lá e falou, e eu não tenho dúvida que possa ter falado, mas a gente sempre tira o foco do que é realmente. E dentro desse contexto de ansiedade e outras doenças aí, nós temos que entender que as consequências ou os sintomas, digamos assim, eles são reais. Então, quando a pessoa ela fala que ela está com depressão, que ela não consegue se levantar, que ela não tem forças, é algo realmente que é algo quase que físico. Mas tudo isso nascendo aqui na nossa mente. E é algo que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque se vende uma ideia, entendeu, em que isso é real para algumas pessoas, não todas. Eu diria para você que talvez 1%, entendeu? Não tenho estatística para isso, mas estou chutando um valor tipo 1% de pessoas realmente que têm algum tipo de enfermidade e outras pessoas que simplesmente manifestam sintomas, porque olham para a sociedade ela vem e fala que a situação é essa, ou aquela dor, ou aquela dificuldade, e as pessoas elas compram essa ideia de uma maneira interessante e elas aplicam sobre a vida deles e colocando aquilo realmente como se fosse uma grande verdade. Então a gente vê, por exemplo, a condição da depressão. Depressão ela é real, existe a depressão biológica, você faz medição, mas existe agora a condição de que você se sente depressivo, se sente triste. Nós estamos passando por um momento muito difícil dentro da nossa igreja, em especial dentro da família Paraíso,
E as pessoas elas têm que sentir dor, é natural as pessoas sentirem dor, sentirem angustiados, é natural as pessoas elas se sentirem emotivas, é natural isso. Mas as pessoas elas tentam de alguma maneira fazer com que isso seja maculado como não é, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não, é um momento de dor. É um momento de tristeza em que eu falava ontem com a Vânia, em que eu mantenho o meu celular aberto, não com a campainha, mas com o vibrador, mas qualquer alerta que o meu celular dá, aquela vibração, eu acordo, entendeu? Eu acordo e eu vou para o celular. E eu falava com ela, e ela falava para mim assim, poxa, uma das coisas mais difíceis é que toda vez que toco o celular, eu acho que é uma notícia do hospital. Então existem as condições normais e reais. E também existem as coisas que as pessoas elas pegam e aplicam para todas as pessoas. Então ontem eu vi lá aquele debate, né? A Rosângela postou, já falei com algumas pessoas a respeito da condição dessa onda, que é uma onda do bebê reborn, entendeu? Que a Diane ela postou lá, inclusive, que ela viu estudos, eu não sei de estudo nenhum, mas tudo bem, entendeu? Em que tal estudos de que isso alivia por um caso de Parkinson, e eu não tenho problema com isso. O problema é que a gente entra numa condição de uma histeria coletiva, em que parece que todo mundo agora tem que ter, entendeu? As mães se reúnem em parques, entendeu? E fazem encontros, entendeu? Levam os seus bebês para serem pesados e medicados no SUS, sendo necessário deputados criarem leis federais para impedir que essas pessoas façam isso. Então isso não tem a ver com o estudo que a Diane falou, tem a ver com histeria coletiva. Tem a ver com homens, entendeu? Que não são homens, que não conseguem, não querem pilotar as suas casas e que estão hoje brigando numa separação, num divórcio, pela guarda de uma boneca. Mulheres que querem ser mulheres, que querem ser mães, mas não querem ter o ônus de terem que parar a sua carreira, não querem ter o ônus de terem que engravidar, ter uma deformidade no corpo, não querem sentir dor, e você opta por isso. Entende que nós vivemos em tempos em que o nosso mundo está numa histeria coletiva. As pessoas elas misturam o que é real com aquilo que é fictício. E aquilo que está na mente passa a ser algo como muito mais factível, muito mais real do que o que é realmente real. Em que a definição básica de loucura é você acreditar numa coisa que não é. E as pessoas estão acreditando que é. Então, quando você trata de um tema como esse de ansiedade, você tem que entender que ansiedade ela é pecado. Nós estarmos desconfiados é pecado. E não quer dizer que você não tem esses sintomas dentro do seu coração. Não quer dizer que é uma mentira o que eu estou sentindo. Não é mentira. Quando a gente recebeu a notícia, eu estava me arrumando para ir para o aeroporto, a gente despertou, meu voo era 7 horas, eu queria estar lá às 5, 2 horas antes, a Rodan já acordou, que eu olhei no telefone e vi aquela notícia, entendeu? Eu rapidamente tentei ali, racionalmente, tentar movimentar alguma coisa, joguei minha passagem para cima, paguei lá uma taxa, tal, joguei para frente, tal, e a gente ficou naquela expectativa, e passou 6 horas, e passou 7, 8, 9, 10, e a gente na expectativa, nós estávamos ansiosos por notícias, ansiosos por direção do que iria acontecer. Era tudo muito vago, tudo muito aleatório dentro das informações. E nós ficamos naquela situação, e era uma situação de ansiedade, e realmente naquele momento nós estávamos pecaminosamente desconfiando da soberania de Deus, do que Deus estava fazendo. Ninguém entende as situações. Os pensamentos de Deus, eles são pensamentos acima dos nossos pensamentos. Nós não sabemos o que está acontecendo. Não sei se foi aí que a gente começa a perder a noção de tempo. Em algum momento a Aisa estava lá chorando, entendeu? Desesperada, porque teve uma visão, um pensamento e não interagiu, não entendeu? E eu falei para ela, entenda que a ação de Deus ela é soberana. Mas também nós temos que levar em conta tudo que nós temos falado, em que nós temos que colocar em prática aquilo que nós realmente estamos vivendo. E que não é tempo de você deixar para depois. Nós temos que fazer aquilo que nos é comissionado.
Todos nós temos no nosso coração alguma porção de sentimento de culpa. Eu tenho a minha porção de sentimento de culpa. Será que eu não deveria ter falado mais? Não deveria ter insistido mais? Não deveria falado? Mas não adianta a gente fazer isso depois que aconteceu. A gente tem que fazer isso antes. A nossa demonstração de amor tem que ser antes. É isso que nós temos que fazer. A ansiedade, ela gera esse quadro de nós estarmos preocupados com algo que nós não temos gerência no futuro. Mas nós temos coisas que nós temos gerência nos dias de hoje. Nós temos gerência, que é de você agir e você falar, entendeu? De dar apoio. Eu tenho falado com frequência, entendeu? Poxa, ligue para as pessoas. Entendeu? Nós temos a ferramenta do WhatsApp, entendeu? Que é uma ferramenta abençoada. Mas, é aniversário de alguém, liga para a pessoa, pega o telefone e liga. Pode ser que seja a última chance que você tem de falar com aquela pessoa. E você vai e manda mensagem e não fala nada. Insista, ligue, interaja. Cada vez mais nós temos ficado com a cara no celular, com a cara nas telas. De vez em quando a Rô fala assim, poxa, vamos no cinema. E eu falo para ela assim, a gente vai trocar uma tela por outra. Porque a gente vai sair de um sofá e vai para uma poltrona. Então, a gente tem que entender que o sentimento da ansiedade, da angústia, da preocupação, ele existe. Mas o momento de viver é hoje. E não adianta você ficar lamentando pelo que você não fez. Tem que fazer hoje. O evangelho tem a ver com hoje. Entendeu? Não tem a ver com amanhã ou o passado. A ansiedade, ela tem a ver com você se preocupar com uma coisa que você não tem gerência. Ninguém aqui, exceto oração, ninguém aqui tem gerência sobre o que vai acontecer sobre a vida do Rafael. Não tem. E você pode visitar e tem que visitar. Você pode dar suporte à família e você tem que dar suporte. Mas fora isso, não vai mudar absolutamente nada. O que tinha que ser feito e não foi feito, passou. Não adianta você ficar ansioso com coisas. O que nós podemos fazer hoje, pela vida dele, pela família dele, é orar, visitar, dar suporte. Estando lá, entender uma visita, convoque ele para o arrependimento. Eu tenho falado para o André e para a Vânia, convoque ao arrependimento. Chame ele e fale assim, olha, eu estou orando por você, entendeu? Tira o foco de você, das suas lágrimas, foca nele. Isso é cristianismo. E nós falávamos a respeito de ansiedade. Ansiedade é esse medo, essa preocupação, que nós temos visto com grande incidência dentro dos dias de hoje. Coisas que nos bloqueiam, coisas que nos travam, que fazem com que nós não consigamos dar o próximo passo. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso, carta de Filipenses, nós falamos na semana retrasada. O problema é que quando você entra nesse processo de ansiedade desmedida, você é controlada por ela. Não é um demônio, não é o demônio da ansiedade, é o seu coração. O seu coração está travado, ele fica travado. E é hora realmente de você agir de uma maneira diferente, que é o que a gente sempre fala aqui nos nossos cultos e nos nossos encontros. É você ouvir, e você como ser racional e inteligente, ouvir o que está sendo falado e mudar. Há 2 semanas atrás, a palavra ela foi muito dura, entendeu? O que você fez com isso? Domingo, antecedendo, o que você fez com isso? E nós continuamos falando. E o que eu falo para você, eu falo para mim também. Será que eu vou continuar com o meu ministério? Será que eu vou continuar com a minha vida da mesma maneira? Porque nós temos que entender que mais dia, menos dia, o que vai acontecer é que o nosso querido irmão vai falecer. E nós vamos ter uma onda de dor, isso é o ciclo natural, que vai durar 30 dias, 50 dias, a Bíblia fala de pelo menos 30 dias de luto, de choro, e esse luto ele vai começar a se dissolver das extremidades para o centro, porque as pessoas elas vão começar a agir, vão começar a viver. Então toda a igreja vai sofrer no momento, mas naturalmente aqueles que são mais distantes, eles vão começar a entrar nas suas atividades diárias, e vai chegar um momento em que o luto ele vai reduzir-se ao núcleo Vânia e André.
até que chega o momento em que é apenas uma lembrança. Talvez lembrada após 1 ano, após 2 anos. Ontem falava com a minha mamãe, hoje fazem 4 anos que meu papai faleceu. Há 4 anos atrás, domingo à noite, a gente estava aqui na igreja comemorando meu aniversário. Estava uma cerimônia gostosa, saímos daqui, chegamos em casa. Eu sentei no sofá, tocou o telefone e a minha irmã falou assim, papai acabou de falecer. E eu, no dia do meu aniversário, dia 19 de maio, eu estava enterrando meu pai. Mas essa dor, me entendeu, ela vai se dissolvendo. A minha mamãe ainda sente, é muito mais forte para ela, entendeu? Mas não há nada a ser feito. O que nós temos que fazer é lidar com as coisas de hoje. A ansiedade é deixada sem solução, ela debilita a mente e o corpo do indivíduo, até mesmo a conduzi-lo a ataques de pânico, em que a pessoa ela perde o controle, ela surta, entendeu? E ela, de alguma maneira, ela surta naturalmente com as pessoas que estão próximas. Você não vai surtar com uma pessoa na rua, naturalmente. Naturalmente você surta com quem está perto de você. Chama a minha atenção as soluções que alguns cristãos apresentam para o problema da ansiedade. Pelo menos aquelas reveladas em uma pesquisa feita em livros sobre o assunto, publicados por editoras evangélicas. E se você começar a meditar dentro de livros, se você entrar num nível de estudo, num tema como esse, que é algo que eu já pesquisei, você começa a ver uma série de abordagens em relação à ansiedade. E eu estou falando de livros cristãos. Mesmo em livros cristãos, como a gente vê nas igrejas, o foco não é o pecado. O foco é alguma forma de você tentar eliminar aquilo da sua vida. Eu não resolvo o problema, eu não cresço, mas eu elimino aquela dor. Eliminar a dor não resolve o problema. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema de qualquer ordem, emocional, financeiro ou espiritual, e você não resolver, isso vai voltar. Falei para vocês na semana retrasada. Tem um jargão em filmes americanos, que em inglês fala flash start, que é o quê? Fresh start. Você ter um novo recomeço. Como se você pudesse apagar o passado. Isso não existe. As suas dificuldades, elas sempre vão bater na sua porta. Em algum momento elas vão te encontrar novamente. Essa literatura evangélica contém várias histórias bonitas de pessoas que venceram. A gente vê isso dentro das igrejas evangélicas, quando as pessoas começam a testemunhar, que parece muito mais um testemunho do que um testemunho. As pessoas, elas estão ali e começam a falar das suas histórias. Porém, a gente vê poucas referências bíblicas. Experimente assistir uma pregação de um grande preletor falando da sua dificuldade. Eu era um ex-pai de santo, eu era um ex-traficante, um ex-ladrão. Você não encontra nesse testemunho, ou se encontra poucas passagens bíblicas, porque o foco não é falar de Jesus, é falar de nós mesmos. Quando esses textos bíblicos eles são utilizados, frequentemente eles são casuais e fora do contexto, porque o objetivo é realmente animar a plateia daquelas pessoas que estão assistindo. Os conceitos das Sagradas Escrituras são muitas vezes condensados em palavras soltas, apresentados da seguinte forma: se você fizer tal coisa e tal coisa, então Deus deverá fazer tal coisa. Não funciona assim o cristianismo. Por mais que nós queiramos que o nosso querido Rafael ele se restabeleça e dê um testemunho, a gente espera que isso aconteça. Poxa, Deus restaura, entendeu? A gente está lá orando, ele dá um pulo da cama, entendeu? E aquele negócio vai para as notícias e ele começa a ser um preletor e começa a gente quer isso, mas nem sempre isso acontece. A gente tem que trabalhar sempre na questão da realidade. Deus, ele age de maneiras naturais e sobrenaturais. O sobrenatural cabe a ele fazer. O natural cabe a nós fazermos. Mais preocupante que essa superficialidade é a atitude de desdém de que as escrituras desvinculadas da psicologia moderna não são suficientes para lidar com a ansiedade e preocupações da vida. Em um momento da história, se separou o ser humano em corpo, alma e espírito. O ser humano nunca foi separado. Não há como você separar as suas emoções, o seu espiritual do seu físico, não há. Você é prova clara disso. Essa notícia vem, a situação toda vem
Me diga que você não está sentindo uma dor no corpo. Me diga que você não está impactado ao ponto de você não conseguir talvez dobrar os seus joelhos, ou o seu emocional está fragilizado. Ontem, fazendo a palavra, as lágrimas me corriam para o rosto e eu vou dizer para você que não, eu separo, uma coisa é ali e outra coisa, isso não existe. E dentro dessa divisão, porque cristãos deixaram de ser cristãos para serem muitas vezes homens de negócios ou profissionais, e não há nenhum problema em relação a isso, mas você nunca pode abandonar o cristianismo em todas as suas formas. Se entrou na máxima de que a medicina, quem cuida é o médico, quem cuida do espiritual é o pastor e quem cuida do psicológico é o psicólogo. Essa é a máxima do mundo. Nós vivemos isso, hoje é domingo, na sexta-feira, em que houve uma ligação, e chamou toda a família e nós ali fomos lá, entendeu? Com aquela expectativa do óbito. E aí, quando eu tentei subir, o psicólogo não deixou. Porque ele queria dar a visão psicológica dele. Que é alcançar as pessoas dentro de uma visão psicológica, tirando a condição espiritual. No primeiro encontro eu fui, o psicólogo ficou incomodado com a minha presença ali, eu trouxe algumas informações que foram pertinentes, até porque André e Vânia estavam totalmente anestesiados, mas ele percebeu, ele ficou incomodado, em que ele falava assim, o espiritual ele é importante, mas... Ou seja, esse mas quer dizer o quê? A Bíblia ela não anda sozinha, a palavra de Deus ela não anda sozinha. A parte da psicologia. Isso é uma mentira. Se você olhar nos anais de estudo, você vai ver que a psicologia, eu não estou falando mal da psicologia, estou falando da história. Se você for buscar 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, você não vai ver a condição da psicologia nem necessariamente como uma medicina, talvez um pouco antes. Entendeu? A própria psiquiatria, que é uma figura da medicina mesmo, era considerada como um nível, segundo nível da medicina, em que a gente via apenas nos filmes, as pessoas dentro dos seus sanatórios, em que eles eram ali aquele tratamento de choque, aquelas coisas violentas que a gente vê em filme. E aí a gente vê toda uma onda, entendeu? Trazendo isso para frente. Entendeu? E aí se começa a justificar as ações através... Não, é por causa disso, é por causa daquilo. Como se fosse tudo normal, e não é normal. Não é normal. Não é normal você olhar para pessoas olhando para uma bebê que é uma boneca, exceto em casos realmente necessários, terapêuticos, se assim o for, e olhar para isso como uma condição normal, porque não é normal. E nós vamos começar a ver essas notícias vindo à tona, daqui a 1, 2, 5 anos isso passa a ser comum e normal. E não é normal. E a palavra de Deus em Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com o mundo. É essa conformação que o apóstolo Paulo está falando. Mas aonde está isso na Bíblia, sobre essa notícia, isso, aquilo ali, sobre reborn? Não tem, mas ele está falando, não se conforme. Não se conforme. Criança, ela dá trabalho. Casamento dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. Não tem como você, seria muito cômodo, entendeu? Mas o que a gente vê na história é que quando pessoas elas recebem uma grande herança, a gente vê, por exemplo, a família Matarazzo em São Paulo, que dominou por décadas ali a região industrial de São Paulo. Quando o fundador morre, toda aquela herança ela é partilhada com seus filhos e aquilo em 10 anos sumiu. Porque aquilo que você consegue fácil, vai fácil. Pessoas que ganharam loteria, entendeu? Vai fácil, vai fácil. Jogadores de esportes que ganham milhares de dólares, milhões de dólares, vem fácil, vai fácil. Cristianismo é trabalho, é sofrimento, é angústia, é cruz, é cruz. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder,
poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo. As Escrituras Sagradas, elas são plenas e completas. Quando você olha as faculdades, então a Luísa está em idade de faculdade, o Pedro ainda vai entrar. Papai, ela chegou para mim, papai, que curso você acha que eu devo fazer? Uma gama de cursos. Todos os cursos, eles nasceram das Escrituras Sagradas. O primeiro curso que teve foi de teologia, porque nasce dentro do pensamento teológico de padres, clérigos cristãos, católicos cristãos, que entendiam que as pessoas tinham que aprender não apenas o clero ou os aristocratas. E aí as faculdades, todas elas, grandes, já falei para você, Harvard, Cambridge, Yale e todas as outras, elas são fundamentos cristãos. Existe uma pedra fundamental glorificando ao Senhor. Colocaram árvore na frente, colocaram um monte de coisa na frente para ninguém ver, mas são faculdades cristãs. Os fundamentos, eles nascem do cristianismo. A engenharia naval começa através do conceito da Arca de Noé. O conceito dos tribunais, a estrutura, ela vem do conceito das Escrituras Sagradas. Quando Jétro vai lá e fala para Moisés, olha, cria chefes de 10, de 100, de 1000, é exatamente o conceito que nós vemos hoje na estrutura política, na estrutura legal, judicial. É estrutura completa, mas você tem que se dedicar. Não tem remédio fácil. Não é fácil como você está com dor de cabeça e você ir lá na farmácia e comprar um Doril e tomar um medicamento, a dor sumir, mas ela volta. Se não corrigiu, ela volta. O perigo latente de os crentes serem incentivados a assumir uma abordagem psicológica anti-ansiedade tornou-se para mim bem claro quando eu li a respeito de uma jovem chamada Glória. Ela procurou aconselhamento bíblico depois de anos de aborrecimento causados pelo seu excesso de peso, o que a fez submeter-se a uma clínica cristã e começar um extenso processo de terapia. Pelo fato da clínica fazer propaganda em uma estação de rádio evangélica local e ser citada por vários autores de livros cristãos, Glória convenceu-se de que aquele era o lugar perfeito para a filha de um pastor batista. E ela foi para começar a terapia. Naquela terapia começou a escrafunchar as memórias dela e começou a trazer algumas suposições. Seu pai abusou de você? Sua mãe abusou de você? Seu irmão abusou de você? E aquela mulher começou a ficar incomodada em que aquela memória que não existia foi plantada na cabeça dela para justificar aquela ação que ela estava tendo. Nós temos esse costume natural de nós fazermos isso. Colocarmos coisas dentro da situação para nos justificar. É um conceito que eu sempre falo. Sempre aquele que abusa, aquele que agride, aquele que executa o pecado, ele sempre acha que é menos do que estão falando dele. E aquele que sofre o abuso, sofre a violência, sempre acha que é mais do que ela realmente sofreu. E quando uma pessoa vai num lugar como esse, as pessoas começam a induzir você a fazer algo que você já está propenso a fazer, o que acontece é o desastre. E essa história conta que isso foi para a mídia, e aí depois de um tempo, aquela mulher internalizou aquilo ali como sendo verdadeiro. A situação dela hoje é que ela, além do sobrepeso, ela se afastou da casa do Senhor, e ela não tem mais relacionamento com os seus pais. E a gente vê muitas notícias como essas dentro das mídias, em que as pessoas elas levantam uma condição. Já vi lá em São Paulo uma casa, uma creche, em que fala assim, as crianças estão sendo abusadas por fulano, ciclano. As pessoas se revoltaram, quebraram a clínica, entendeu? Acabaram, depois descobriram que era um engano e um fato. Me desculpa, não resolve nada. Desculpa, não resolve nada. O perdão, ele é algo bíblico, mas as consequências, elas continuam caminhando. Volto a dizer, o que nós poderíamos fazer em relação a Rafael, tínhamos que ter feito antes.
veio à tona a história do irmão do Alice. Eu perguntei, ele falou, pô, vou levar lá minha mãe, ela quer trazer um consolo para o André, para a Vânia, que ela também já perdeu um filho, uma condição brava, entendeu? Em que morre, nós fomos no enterro, foi um momento de dor, de dificuldade, mas não há nada a ser feito depois que a coisa aconteceu. Não há nada a ser feito. Nós temos que fazer antes. Nós temos que entender que esse tempo aqui nosso na Terra, ele é limitado. A revista que publicou a mensagem sobre essa moça Glória concluiu depois que, anos após ter confiado em psicólogos cristãos para ajudá-la a emagrecer, ela pesa mais do que antes. As lembranças da infância se tornaram distorcidas na visão de um inferno na Terra. Ela está totalmente afastada das pessoas de quem mais precisa por haver sido levada a acreditar nas mentiras. Sua angústia está longe de ser aliviada. Que final assustador para a busca de uma jovem destinada a angustiar-se por causa do seu peso. Moral da história? Devemos ser cuidadosos do modo como lidamos com as nossas ansiedades e saber qual aconselhamento devemos seguir. O que nós devemos ouvir? Como nós devemos proceder? Eu sugiro que você dedique 15 minutos da sua manhã, outros 15 minutos à noite. A ansiedade, diz um escritor cristão. Então você tira 15 minutos de manhã para você se preocupar. E você tira 15 minutos à noite para você se preocupar. Se ela surgir durante o dia, tome nota e prometa cuidar dela logo nos períodos da noite ou da manhã. A vida livre de ansiedade requer... Isso está errado, tá? Eu vou retomar isso aí, não vai achar que é uma orientação para você não, hein? A vida livre de ansiedade requer que restringamos preocupação natural todos os dias, 1% do nosso dia. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala em que eu tenho que diminuir ou marcar um período do meu dia para eu me preocupar com a minha ansiedade? Ou eu tenho que mortificar ela? Será que eu tenho que separar um tempo para minhas ansiedades? Eu tenho conversado com a minha irmã e graças a Deus ela tem começado a entender algumas coisas, voltar a entender, a pensar de uma forma bíblica. E ela me liga e fala, Paulinho, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas precisa disso agora? Não, eu vou precisar só daqui a 15 dias. Eu sei, mas por que você está preocupado com isso agora? Será que é importante você gastar a sua energia em relação a isso? A gente conversa um tempo e aí ela respira e fala, obrigado, porque você me trouxe novamente à luz da sanidade. Esse exercício nós temos que não trazer, como esse escritor cristão sugere, de nós trazermos a nossa ansiedade como se tivesse fazer parte da nossa vida, não negativa. Nós temos que morrer, matar isso. Você não consegue matar isso sem ler. Você não consegue matar isso sem orar. Hoje foi interessante a figurinha lá do devocional, lá do Glorify, que diz assim: tentar ser feliz sem uma percepção da presença de Deus é como tentar ter um dia radiante de sol sem o sol. Não é possível. O ser humano ele foi criado para adorar e glorificar o Senhor, e adorar e glorificar o Senhor na sua integridade, na sua plenitude. Por isso que eu mudei de ideia quando eu falei para vocês. Na sexta-feira ou no sábado eu falei com o André Cavani e falei assim, não vou fazer dominical não. Não vou fazer não. Mas ontem eu mudei de ideia, eu falei, Deus me deu a direção, eu conversei com a Rosana e falei, acho que é certo. A gente não ia fazer nada para as mães, eu ia abortar isso, entendeu? Ela falou, não, vamos manter, entendeu? Vamos manter. A gente tem que entender que a vida ela vai continuar. Esse momento de dor, a gente não sabe quando que ele vai finalizar. Não sabemos. Não sei se a gente vai ter uma ligação hoje. Espero que não. Espero que não se marque o aniversário do Joaquim com isso. Espero que não. Espero que não seja amanhã. Mas será que a nossa decisão de esperar que não seja numa data ou noutra não é uma decisão egoísta?
Será que a gente não está simplesmente querendo acomodar uma coisa dentro de uma situação? E aí eu orei que seja feita a vontade do Senhor. Falava com a Vânia ontem, vamos orar para que seja feita a vontade. Eu falei, eu estou fazendo isso faz tempo. Que seja feita a vontade do Senhor. Porque hoje, quando eu comecei a meditar sobre a condição do Rafael, eu fiquei imaginando ele dentro de uma sala escura, sem poder falar com ninguém, só ouvindo sons, tendo sensações e não podendo expressar. Talvez seja a pior das prisões. Eu não quero isso para ele. Se Deus tiver que levá-lo, eu espero que leve logo. A menos que ele tenha um plano. E ele sempre tem esse plano. Seja um plano de cura para a família, seja um plano de cura para o coração dele mesmo. Mas que Deus ele possa agir de maneira rápida. Eu não quero ver o meu irmão numa caverna. Não quero ver. Eu quero que ele seja restabelecido, mas também eu quero mais que seja feita a vontade do Senhor, porque também o restabelecimento, o óbito, a dor, ela também às vezes traz nos aos corações muitas vezes pensamentos egoístas, em que a gente quer que a pessoa fique, ali ela está gemendo, está sofrendo, a gente quer que fique, não, Deus age da sua melhor maneira, do seu melhor querer. A vida livre de ansiedade requer que restringamos a preocupação a zero. Não é algo que a gente tem que manter, a gente tem que observar a ansiedade como um câncer que está realmente querendo tomar conta do nosso coração. A gente não pode permitir. Pensar em tais importantes questões, ele leva tempo. Há uma grande carência nas igrejas de pessoas dotadas, qualificadas, para se colocar ao lado daqueles que estão ansiosos, sentindo-se culpados, deprimidos ou assustados. Eu sou professor de aconselhamento bíblico. Eu ajudo pessoas, igrejas, a preparar os seus membros para o aconselhamento, de modo que possam ajudar com amor, não com julgamento, os outros, e aplicar soluções bíblicas para os problemas. Nós temos que estar prontos, biblicamente, para lidar com os problemas. As pessoas, elas precisam de soluções bíblicas. Por isso que ontem estava eu, Rosângela e Rayane sentado lá, ontem ou sexta, e eu estava irado, porque estava sendo tolhida a minha possibilidade de dar tranquilidade. Por mais que ele fosse apresentar estudos comportamentais, aquilo ali não traz paz ao coração. É mais ou menos apenas um dourio, apenas mais um analgésico para aquele momento, e na verdade a gente precisa de uma cura integral do nosso coração. Pensar em tais situações leva tempo. Para abordarmos biblicamente a ansiedade, precisamos primeiro conhecer as passagens relativas ao tema. Em seguida, precisamos considerá-las em seu contexto, não apenas a citar ou recitar impensadamente, ou usá-las como base para uma bonita história ou como técnica sugerida para a modificação do comportamento. Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que esse versículo de Provérbios está dizendo é que se você permitir que a tua mente ela controle o seu ser, assim vai ser. Se você permitir que você é um ansioso, eu comentei com vocês que tem aqueles 4 figuras, né? O fleumático, o sanguíneo, não sei o quê. Se você entender que você é isso, se você colocar na sua mente que você é assim, você vai agir assim. Eu sou colérico, ou seja, eu sou agressivo, eu sou violento com as pessoas, porque eu sou colérico. Isso aí é uma justificativa psicológica para o seu jeito pecaminoso de agir. Sua falta de demonstração de amor. Não tem nada a ver com a Bíblia. Pedro não era colérico. Ele era um pecador miserável, como eu e você.
Era uma pessoa que era temente da opinião de homens. Uma pessoa que quando Jesus fala para ele, fica orando, ele vai e dorme. Porque ele estava preocupado com o cansaço dele. Ele nega Cristo quando ele é inquirido e quando há algum tipo de dano sobre a vida dele. Ele não era colérico, ele era pecador. Como as outras pessoas eram pecadoras. Como Judas, ele era pecador. À medida que realinhamos o nosso pensamento sobre a ansiedade com o que Deus diz na Bíblia, nós vamos começar a ser pessoas diferentes. É sempre a questão de você realinhar. Você sempre tem que estar na tua cabeça a condição de você mudar o curso da sua vida. A palavra de Deus ela tem essa finalidade. Senão não vale a pena. Vá para o clube, vá para o parque, vá lá andar lá no parque da cidade, vai comer um churrasquinho, fica lá, entendeu? O objetivo é dar um novo norte para você reajustar, fazer um ajuste dentro, um ajuste fino ou grosso dentro da sua vida. Estaremos prontos para aplicar a sua preciosa palavra dos nossos corações. Não somente saberemos que não devemos ficar ansiosos, como teremos confiança e êxito em comprovar isso, sendo não defensivos, mas ofensivos. A questão de você avançar, você não tem que ficar num canto só se defendendo, você pode avançar. A palavra de Deus ela não é só defesa e escudo, ela também é a espada do Espírito, que é aquela espada que avança. O escudo defende, mas ela também avança. Nós iniciamos este estudo porque eu desejo que você saiba como atacar esse inimigo assustador e vencê-lo. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele é extremamente atual. Ele alcançou a minha irmã, que está desviada. Será que você tem compartilhado esse tipo de coisa com as pessoas? Ou você simplesmente dá um tapinha nas costas? Não. Gente, você está recebendo elementos para você mudar a sua vida e você passar para outras pessoas. Eu não tenho dom, não consigo. Compartilhe o link, fala, tem um estudo muito bom sendo feito na minha igreja sobre ansiedade. Dá uma olhada aí. Você já tentou tantas coisas? Experimenta. Pode ser a forma de você evangelizar a pessoa. E ela vir, não para a nossa igreja, estou preocupado com isso. Ela ir para a casa do Senhor. E ela poder receber algum tipo de conforto. Cada encontro que nós vamos fazer irá nos mostrar recursos bíblicos específicos para que você possa fazer isso. Eu creio que você vai achá-los úteis, habilitando você a dizer como salmista. Salmo 94. Salmos 94, versos 18 e 19. Uhum. Quando eu digo, revelado-me o pé. Resvala-me é bater o pé, tá? Resvala-me o pé a tua benignidade, Senhor, e sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Não vai faltar a luta e dificuldade, mas nas muitas dificuldades, nas muitas lutas, as tuas consolações alegram a minha alma. O objetivo do nosso estudo é trazer essas ferramentas para você, não só para você, mas para você poder multiplicar e alcançar vidas que estão com lutas e dificuldades. Amém, queridos? Nós vamos para o nosso intervalo. Retornaremos daqui a 15 minutos aproximadamente, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda a graça.